Defesa de ex-presidente Jair Bolsonaro avisa que irá entregar joias sauditas ao Tribunal de Contas da União. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes libera mais de 130 presos pelos atos extremistas de 8 de janeiro. Deslizamento de terra atinge casas e deixa pelo menos 8 mortos em Manaus e dezenas de desabrigados. Biden diz que fará o que for necessário para evitar crise bancária após colapso de banco americano. E uma boa notícia para quem procura emprego. Empresas da área de tecnologia devem criar 420 mil vagas de trabalho no Brasil até 2025. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou agora há pouco que irá entregar as joias recebidas de presente da Arábia Saudita ao Tribunal de Contas da União. O segundo estojo de joias sauditas, com relógio, caneta e outros itens que ficou sob a posse de Bolsonaro, deve ser entregue à corte de forma espontânea. O documento, redigido pela equipe de advogados do ex-presidente, diz que ele, em momento algum, pretendeu ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. Por conta disso, tais itens serão entregues à custódia do poder público até que se conclua a discussão sobre sua correta destinação. O texto também diz que Bolsonaro se coloca à total disposição da Justiça. E olha só, o Supremo Tribunal Federal determinou a soltura de outros 130 presos pelos ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. No total, mais de 1.000 já foram liberados e são monitorados por tornozeleira eletrônica. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a liberação de mais 130 denunciados pelos atos antidemocráticos que resultaram na depredação das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. Ao todo, dos 1.400 detidos, mais de 1.000 já foram soltos. Com as novas decisões, vão permanecer na prisão 392 pessoas, sendo 310 homens e 82 mulheres. Os liberados estão sendo monitorados com tornozeleira eletrônica e precisam cumprir algumas restrições, como recolhimento domiciliar noturno e proibição das redes sociais. A revogação das prisões foi determinada pelo ministro depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncias contra os investigados por delitos como incitação ao crime e associação criminosa. Ao todo, a PGR já denunciou 919 pessoas por esses crimes, sendo que 219 vão responder também por delitos mais graves, como dano qualificado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E a Polícia Rodoviária Federal substituiu os superintendentes da corporação em 26 estados e no Distrito Federal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Além das trocas nas superintendências, foram publicadas 9 nomeações para coordenadores da PRF. As nomeações são assinadas pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. O Congresso Nacional terá pouco mais de 46 bilhões de reais do orçamento em 2023 destinado em emendas parlamentares. O valor bateu recorde em relação ao registrado nos últimos anos. O Palácio do Planalto pretende usar esses recursos ligados ao Congresso Nacional para garantir o apoio de deputados e senadores dos partidos de centro e direita nas votações mais importantes. O montante de 46 bilhões e 300 milhões de reais é destinado mesmo após o Supremo Tribunal Federal decidir que as chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, são inconstitucionais. Após a decisão do STF, deputados e senadores decidiram aumentar o valor total das emendas individuais, de bancada estadual e de comissões.
Os mais de 19 bilhões de reais das emendas de relator foram redistribuídas no final do ano passado e divididas entre essas emendas. Caberá ao Palácio do Planalto decidir se as libera ou não. O governo federal quer reduzir a taxa de juros cobrada pelo empréstimo consignado. O novo teto para aposentados e pensionistas deve ser proposto ao Conselho Nacional da Previdência Social. A intenção do governo é baixar o teto da taxa de juros de 2,14% para 1,76% ao mês. O piso também passaria de 1,80% para 1,61% ao mês. O Conselho não define as taxas que serão efetivamente aplicadas nas operações consignadas, mas estabelece um valor máximo para os juros cobrados. Também há a expectativa de que a taxa de juros de operações de cartão de crédito fique em um percentual inferior a 3% ao mês. Hoje, o sistema financeiro tem cerca de 17 milhões de pessoas com contratos ativos de empréstimo consignado em relação ao INSS. Todos os meses são realizados quase 1 milhão de contratos de consignados. Os contratos ativos totalizam mais de 350 bilhões de reais. Os novos teto e piso dos juros, se efetivamente forem aprovados, valem apenas para os futuros contratos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira com atenções voltadas à atuação dos agentes econômicos americanos em meio à crise de um importante banco nos Estados Unidos. A moeda norte-americana avançou 1,16% e encerrou o dia cotada a R$ 5,26 na venda. E olha só, os subsídios ao setor elétrico vão custar quase 35 bilhões de reais só neste ano. É o maior valor já aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem vai pagar a maior parte dessa conta é o consumidor. Em 2023, do total orçado pela Conta de Desenvolvimento Energético e aprovado pela ANEEL, 29 bilhões serão divididos entre todos os consumidores de energia. Quase 13% do que o consumidor paga é destinado para os chamados encargos setoriais. Esses encargos são quase que os descontos concedidos pelo governo ou pelo Congresso para setores econômicos e segmentos da sociedade, formando a chamada Conta de Desenvolvimento Energético, que inclui desde a tarifa elétrica para a população de baixa renda até a irrigação para produtores rurais pequenos e grandes. De acordo com a Associação dos Distribuidores de Energia, o Congresso deveria rever essas tarifas como forma de diminuir os custos para os consumidores. O órgão é responsável por calcular o valor da CDE todos os anos, a partir de leis aprovadas pelo Congresso e decretos da Presidência da República. Os aumentos têm sido criticados pela diretoria da ANEEL, que reconhecem o impacto na conta de luz. O governo federal prepara um programa para vender passagens aéreas mais baratas para aposentados, funcionários públicos e estudantes. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O projeto visa ocupar os lugares vagos nos aviões, que é o que vai permitir com que as passagens cheguem a esse valor de R$ 200. Segundo o governo, as companhias aéreas operam com 80% da capacidade, sobrando, portanto, esses 20% de vagas para o programa. As informações foram divulgadas pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Isso em uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Ele disse que o plano não é subsidiar as passagens, mas sim fazer um acordo com as companhias para a venda desses espaços ociosos com intermediação do governo. De acordo com cálculos da pasta, o programa pode gerar a venda de até 15 milhões de passagens a mais por ano para estudantes, aposentados e funcionários públicos com salário de até R$ 6.800. E cada uma dessas pessoas teria o direito de comprar 2 viagens anualmente, ou seja, 2 idas e 2 voltas. Segundo o ministro, o projeto já está montado, mas ainda precisa passar por avaliação do governo. E veja a seguir,
Biden diz que fará o que for necessário para evitar crise bancária após colapso de banco americano. E ainda, empresas da área de tecnologia devem criar 420 mil vagas de trabalho no Brasil até 2025. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Um deslizamento de terra na noite de ontem em Manaus atingiu 11 casas e matou, até o momento, 8 pessoas, incluindo 4 crianças. As equipes dos bombeiros e da Defesa Civil encerraram as buscas por sobreviventes. Segundo a Prefeitura, cerca de 80 famílias serão levadas para abrigos porque há risco de novos deslizamentos. Os trabalhos de buscas começaram na noite de ontem e se concentraram no ponto onde vivia uma família. Moradores ajudaram os bombeiros e os agentes da Defesa Civil. Muitas casas foram demolidas para facilitar o trabalho de resgate. O incidente ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense. Ao todo, 11 casas foram atingidas pela queda do barranco, segundo a Prefeitura de Manaus. 3 vítimas foram resgatadas com vida. O prefeito da capital, Davi Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, estiveram no local nesta segunda-feira para acompanhar os resgates. Almeida anunciou que deve se encontrar com o presidente Lula na terça-feira para buscar recursos a fim de amenizar o problema. Inicialmente, foi constatado pela Defesa Civil que não havia riscos de desabamento no local. Porém, os altos índices pluviométricos registrados recentemente, somados com o excesso de lixo em uma área mais alta do local, deram peso ainda maior contra o solo. Pelo menos 120 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas no domingo. O Sistema Nacional de Defesa Civil emitiu um alerta de chuva acima da média na cidade no dia anterior. Cerca de 80 famílias desabrigadas foram levadas para abrigos nesta segunda-feira devido a um novo risco de deslizamento. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Olha, um pai agrediu o assassino da filha dentro do fórum em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Isaías Pereira Gomes chegava para acompanhar o julgamento da morte da filha, assassinada em 2013 pelo ex-namorado, quando se deparou com o acusado em um corredor que dá acesso à sala de audiência e acabou se descontrolando. Luciano Freitas dos Reis seria julgado pelo crime de feminicídio contra Beatriz Barbosa Gomes quando foi agredido com um capacete por Isaías. A audiência acabou suspensa e o réu foi socorrido e levado para o hospital de Saracuruna com um ferimento na cabeça. O pai da menina foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Segundo Isaías, ele perdeu o controle porque o acusado agiu com deboche e disse que o julgamento não resolveria nada. E a Polícia Civil realizou uma operação para desmantelar uma organização criminosa que aplicava golpes através de falsos call centers. Os agentes encontraram um falso escritório que funcionava como call center em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na ação, 9 pessoas foram presas em flagrante. Os golpes eram aplicados em servidores públicos, aposentados e pensionistas, sempre por telefone. Segundo as investigações, o grupo fazia empréstimos em nome do idoso e ficava com o dinheiro. E as vítimas tinham que pagar as dívidas depois. No local, a Polícia Civil encontrou documentos que comprovam os empréstimos e nos computadores haviam identidades e boletos falsificados. A quadrilha faturava por mês quase R$ 1 milhão. Além dos 9 presos, outras 10 pessoas já foram identificadas. E o governo do estado do Rio se reuniu para definir medidas a fim de coibir brigas entre as torcidas organizadas. Depois das brigas generalizadas
registradas no entorno do Maracanã nos últimos jogos do Campeonato Carioca, onde um torcedor morreu e 8 ficaram feridos. O governador Cláudio Castro anunciou em uma coletiva as principais mudanças. Os brigões, que antes eram enquadrados por delitos de baixo poder ofensivo, agora irão responder por organização criminosa. Além disso, os clubes não poderão mais ceder ingressos às torcidas organizadas, que estão proibidas de frequentar os estádios. A hipótese de torcida única nos clássicos foi descartada pelo governador. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Ótimo início de semana para você e até amanhã. E o Ministério da Saúde começou a distribuir para os estados a vacina contra a monkeypox, que era chamada de varíola dos macacos. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaimo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 47 mil doses serão disponibilizadas em todos os estados e no Distrito Federal. A vacina utilizada será a Jynneos e Vanex. Os imunizantes vão ser enviados de acordo com o andamento da vacinação e com as demandas de cada unidade. O Ministério classifica o imunizante como uma vacina viva. O esquema vacinal vai ser em 2 doses de 0,5 ml cada uma, com um intervalo de 28 dias. Nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde informou que o público-alvo inicial tem cerca de 16 mil pessoas. 2 estratégias de vacinação serão adotadas: pré e pós-exposição. Os grupos prioritários para pré-exposição são pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da mpox, como, por exemplo, os portadores do vírus da AIDS e profissionais de laboratórios. E os grupos de pós-exposição vão ser aquelas pessoas que tiveram contato com fluidos ou secreção, estão com suspeita ou até mesmo a confirmação da doença. Os números da mpox em todo o Brasil e no mundo estão caindo. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E falando agora sobre a Covid-19, 3 capitais começaram a aplicar hoje a vacina bivalente em grávidas e mulheres que tiveram filhos há pouco tempo. A aplicação acontece em todas as clínicas da família, centros municipais de saúde e alguns pontos externos. Ainda nesta segunda, o Planetário da Gávea reabriu seu posto de vacinação. Para receber a bivalente, as grávidas precisam apresentar o cartão pré-natal. Já as puérperas precisam levar a declaração do nascido vivo ou certidão de nascimento do recém-nascido. A vacinação também continua para idosos com 60 anos ou mais e imunossuprimidos graves a partir de 12 anos. O intervalo entre as doses é de 4 meses. Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio inicia a 4ª fase da campanha de vacinação para trabalhadores da saúde. E a vacina bivalente, que protege de variantes como a Ômicron, também está sendo aplicada em grávidas e puérperas, em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu fazer o que for necessário para enfrentar a ameaça de uma crise bancária após colapsos dos bancos que forçaram os reguladores a intervir com medidas de emergência. As 2 instituições financeiras fecharam em um intervalo de 3 dias. A luta do governo Biden para impedir o contágio financeiro da falência do Silicon Valley Bank é uma tentativa de proteger uma economia resiliente, mas ainda vulnerável, e evitar graves consequências políticas. Vou pedir ao Congresso e aos reguladores bancários para fortalecerem as regras para os bancos, para fazer com que seja menos provável que esse tipo de falha aconteça novamente, e para proteger empregos americanos e pequenos negócios. A breve declaração de Biden na Casa Branca antes de viajar à Califórnia veio depois que as medidas do fim de semana dos Estados Unidos para garantir depósitos no SVB, um credor focado no setor de tecnologia, não conseguiram tranquilizar os investidores sobre a saúde de outros bancos ao redor do mundo. Biden destacou que, ao saber do problema nos bancos, já instruiu sua equipe a lidar com o problema
e disse que a resposta veio a partir de sexta-feira. Ele elogiou o trabalho de reguladores para assumir o controle dos bancos, bem como medidas imediatas do Tesouro. O presidente ainda disse que o governo pretende apurar como os problemas ocorreram, para punir eventuais responsáveis e evitar novos episódios do tipo. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia e a Rússia anunciaram baixas expressivas do adversário na batalha por Bakhmut. Nos últimos dias, têm ocorrido lutas sangrentas pelo domínio da cidade ucraniana. Enquanto a Rússia disse ter matado pelo menos 220 militares ucranianos em 24 horas, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou em mais de 1.100 soldados russos mortos em menos de uma semana. Hoje, o jornal The New York Times noticiou que o Tribunal Penal Internacional pretende pedir a prisão de autoridades russas por ataques à infraestrutura civil na Ucrânia e pela deportação de crianças ucranianas. Uma convenção da ONU define transferência forçada de crianças como genocídio. Enquanto isso, negociadores da Rússia se reuniram com representantes das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, para discutir a continuação do acordo que permite a escoação dos grãos pelo Mar Negro. A Rússia indicou que vai continuar com a extensão do acordo de abertura dos portos por 60 dias. E antes de encerrar, olha só que interessante. O setor de tecnologia deve criar mais de 400 mil vagas de trabalho no Brasil até 2025. E para quem busca uma oportunidade, faltam profissionais qualificados para trabalhar no setor. A dificuldade de encontrar mão de obra pronta tem feito muitas empresas investirem na formação de profissionais para trabalhar na área de tecnologia. No país, existe uma demanda média por ano de 159 mil profissionais, mas o Brasil só forma 53 mil pessoas, segundo a Associação das Empresas desse setor. O grande atrativo da área está na remuneração média dos salários, equivalentes a quase 3 vezes mais do que o salário nacional. A formação técnica também é uma alternativa para quem deseja trabalhar na área. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e ótimo início de semana para você. Até mais!